Fala galera, mais um vídeo aí do Anti-Nerd trazendo hoje pra vocês o Daken, o Wolverine do Dark Avengers, o filho do Wolverine. Essa é uma figura que eu vejo que tá sendo bastante procurada nessa wave que a gente chama de Mini Comic Book Wave, porque vem com os mini comic books, baita sacada aí da Hasbro, nessa wave que eu já tô desenvolvendo, né? As minhas impressões sobre a wave, que são muito positivas nos últimos vídeos. Já soltei o vídeo do Ultimate Iron Man, já soltei o do Warlock e hoje eu vou soltar o do Daken, Dark Wolverine. Então, na revista Dark Avengers número 1, o assassino mutante Daken é recrutado para personificar o seu pai, Wolverine, no grupo Dark Avengers de Norman Osborn. Então essa figura aí faz parte desse grupo alternativo, né, do Dark Avengers. Quem conhece a história, os quadrinhos, vai saber do que eu estou falando. E essa é uma figura muito interessante da gente comentar, porque ela é basicamente uma reciclagem do Wolverine, né, do corpo que a gente está recebendo há vários anos já, de Marvel Legends. E ao mesmo tempo uma figura que o pessoal quer muito e prova muito que a coleção Marvel Legends ela recicla muito e lucra, né, reciclando, mas ao mesmo tempo não tem como negar que existe uma demanda por coisas específicas, né, da figura, como esse braço aqui tatuado, a cabeça e as garras que são diferentes, né? Então vamos analisar esse Daken aqui e comparar com os Wolverines que a gente já tem aí da coleção Marvel Legends. Então tá aí o Daken fora da embalagem, muito legal essa arte aqui, né, do Dark Avengers, do comic book. E está ele aqui no blister, como eu falei, é uma figura que já dá pra ver que ela é bastante reciclada do Wolverine, mas vamos analisar se essas partes extras valem a pena. Então tá aí o Daken fora da embalagem, aqui tá a arte, né, da Dark Avengers, do quadrinho. E aqui tá ele fora do blister. Como vocês podem perceber, ele tem muita reciclagem, né, do Wolverine que a gente vem recebendo em vários Marvel Legends, mas vamos ver se tá valendo a pena pelas peças específicas, né, especialmente o Red Sculpt. Então está aqui o Daken fora do blister. Vou falar que tá bem bonito a cor. Tá um pouquinho duro aqui as articulações, mas tá se mexendo. Olha esse erro de pintura aqui, que eu acho que é um pouco grosseiro, né? Que é a tonalidade de pele dele tá muito diferente. Do braço tatuado pro ombro aqui tá muito diferente, galera. E esse aqui também tá, não sei se vai dar pra capturar no vídeo, mas olha, tá muito diferente. Então ponto negativo aí, primeira impressão. Esse Red Sculpt tá bem feito. Não sei se a câmera vai pegar, mas ele tem um efeito de barba por fazer que é bem sutil, até parece que é um erro, porque não é tão explícito quanto algumas figuras do Wolverine, mas no geral tá legal. Olha a altura aqui, né, das guampas. A garra, né, é relativamente dura, tá mais dura do que eu esperava, porque a do VHS é bem mole. O corpo a galera já conhece, né, a articulação borboleta aqui atrás, então se movimenta bastante. O joint duplo aqui tá bem suave da perna, né? Eu gosto desse corpo, não me levem a mal, não tô falando mal desse corpo, mas eu tô falando que é reciclado, né? Então faz parte aí da lógica Marvel Legends reciclar, porque vamos analisar essa wave. Pensem comigo quantos são reciclados e quantos são moldes mais originais, né? Porque essa figura aqui é a que tá vindo mais acessórios comparado aos reviews anteriores, né? Do Homem de Ferro e do Adam Warlock, que eram figuras muito singelas em relação a acessórios. Aqui tá a cabeça, que acho que é um dos grandes atrativos, tá muito bem feita. Eu não vou negar, tá muito bem feita essa cabeça. Eles estão acertando na pintura do jeito que é muito detalhado, né? Os olhos, principalmente. A boca, olha. Tem até os dentes saindo ali, é bem pequeno, mas ao mesmo tempo adiciona muito, é muito expressivo. E tem um efeito de barba por fazer, mas ele é bem difícil de capturar na câmera. Vem essa mão aqui, olha, que vem com só duas das três garras. E vem essa mão aqui que não vem nenhuma garra. Então é isso de acessório e, claro,
o mini comic book, fazendo referência à capa número 1 do Dark Avengers. Mini Comic Book Wave Marvel Legends Series. Vamos trocar aqui a cabeça dele para deixar ele mais no estilo Daken. Vamos fazer uma pose aqui com o Daken. O que vocês acham dessa figura? Vale a pena ou não? Tá bonita a pintura. Eu vou dizer que gosto bem mais dessa pintura do que a do Secret Wars. Que pra mim é um Wolverine reciclado que pra mim não valeu a pena, eu não comprei. Se eu não tivesse nenhum Wolverine, talvez eu pegaria, mas eu tenho alguns, então não valeria a pena pra mim. Eu quero muito mostrar essa figura aqui, que é o Wolverine retrô, olha. Um dos primeiros lançamentos aí retrô, e vocês vão entender o que eu tô falando, olha. Pura reciclagem, olha. O cinto é quase igual. Essa aqui tem, pra mim, a do Daken tem uma pintura mais legal. Mas essa do Wolverine é uma figura mais antiga, né? Uma das primeiras retrô. Eu acho que ela ainda desce bem, né? Pro padrão atual. O Red Sculpt tá um pouco defasado, mas o da parte civil, né? Mas o resto dele eu acho que sustenta bem. Não é pinless, né? Esse aqui é pinless, como vocês podem ver, totalmente pinless. Eu queria comparar aqui a Guampa. Eu acho que elas são um pouco diferentes o formato. É mais pontuda. Essa aqui é mais arredondada. Essa Red Sculpt ganha, né? Esse detalhe é legal. Eu nunca tinha mostrado esse Wolverine. Mas é bem legal. Uma figura bem vintage, né? Bem vintage. Essa cartela retrô aqui eles não estão lançando muito, mas eles chegaram a continuar. Eu tenho a Black Widow, Iron Man e o Punisher. Eu não tenho o Capitão América nem o Spider-Man. O Spider-Man, gostaria de ter a versão pizza, aquela que foi a primeira que lançou, não essa aqui. Mas se eu achasse essa aqui por um bom preço eu pegaria, mas não tem. Todas essas figuras, normalmente, elas custam um dinheirinho. Hulk cinza custa um dinheirinho, Justiceiro custa bastante. Mas, enfim. Vou colocar o Daken aqui ao lado do seu líder, né? Iron Patriot. Bem legal, os dois juntos. Eu queria mostrar aqui a Warbird, que eu ainda não abri, porque, galera, essa Warbird não é aquela que tá muito cara, que é com uniforme preto, que era exclusiva da Target. Foi uma figura muito difícil de achar nos Estados Unidos, eu não achei. E eu achei essa aqui por 25 e acabei pegando. Essa aqui já tá na faixa aí dos 40 no mercado de revendedores, né, do eBay. Ainda não abri, mas eu vou acabar abrindo agora que eu tenho o Daken, né, para montar aí um display incompleto do Dark Avengers. Eu tava procurando pelo Sentry, ainda não encontrei por um bom preço, mas eu tenho o Iron Patriot e tenho agora o Daken junto da Warbird. Continuando aqui, olha, Norman Osborn com a cabeça do Pack do Cabal com o Daken, né? Esse corpo aqui do Matt Murdock que eu coloquei o Norman Osborn para ser o Norman Osborn civil, né? Bem legal aí as duas figuras juntas, dá para criar bastante situações, né, de conflito entre os dois. Aqui tá o meu Norman Osborn cientista, que tem uma diferença de pele, mas no geral funciona, que é a cabeça do Pack VHS com a Mary Jane. E já que a gente tá falando de versões alternativas, né, dos personagens, né, do Daken, esse aqui é um dos customs que eu fiz que eu mais gostei, que é o Nick Fury cabeça do quadrinho, né, do universo Ultimate com o corpo do Bucky Barnes e o escudo do Ultimate Captain America. Bem legal, e esse custom. Continuando a falar da reciclagem, né, do Daken, tá aqui o Wolverine VHS. Olha como é muito igual. Olha as botas, olha. Muito parecido. Tem algumas diferenças sutis, né, na forma, olha, mais pontudo. Então tô percebendo que até é um pouquinho menos reciclado do que eu achava, mas pô, de resto, as pernas, o abdômen, né? A articulação borboleta parece ser muito a mesma coisa. Esse buraco aqui do Daken, eu não entendo por quê. Se alguém souber, me explica.
cabeça dele vai bastante aqui. Tô tentando encaixar o quadrinho dele, mas tá difícil. Todas as outras encaixaram, mas esse aqui, ele tá meio solto. Então não vou conseguir fazer com que ele segure muito bem, infelizmente. Aqui as garras do Daken, elas saem diferente, né, do Wolverine. Essa é uma das diferenças. Eu vou falar que eu gostei mais desse head sculpt aqui do Wolverine, né? Talvez porque esteja mais acostumado, mas eu achei a expressão mais interessante do que essa aqui. Mas eu achei muito bem feita essa head sculpt, só que no conjunto do boneco, talvez por essa cabeça ter esse mesmo tom de pele que não casa, me irritou um pouco, e esse aqui parece que casa mais com a figura, né? Com a estética da figura como um todo. Então eu vou dar pro Daken uma nota 6 de 10. Achei um pouco decepcionante esse Marvel Legends em mão, porque ele tem alguns defeitos graves. Por exemplo, eu descontaria 2 pontos dessa falta de pintura. 1 ponto pela reciclagem absurda, né? De todos os componentes do corpo dele, praticamente. E eu vou descontar mais 1 ponto pelo fato de eu não ter conseguido colocar o mini comic book, que é o acessório principal, para ele segurar direito. Então faltou aí a Hasbro fazer a proporção certa da mão. Provavelmente reciclaram a mão exata do Wolverine VHS, que segura aquele porta-retrato, né, dele vendo a Jean e o Ciclope, e não pensaram nas proporções de colocar para ele segurar o mini comic book, que é o acessório principal. Então uma figura que eu estava empolgado aí, achei um pouco decepcionante. Para quem curte o personagem e quer completar os Dark Avengers, é óbvio que vale a pena, mas é só por isso. Só por isso que vale a pena, porque a figura em si ela é medíocre pro meu padrão Marvel Legends. E eu quero comentar um pouquinho mais da Wave. O único que eu não vou pegar é o Banshee, então eu vou soltar próximo o Ultimate Miles Morales e o Rom, que já estão em mãos aqui na minha coleção e que eu vou abri-los com vocês em breve. Falando um pouco dessa Wave, eu acho que tem muitos pontos positivos, mas a parte que eu queria falar mais nesse vídeo, porque nos outros vídeos eu já falei alguns pontos, é o seguinte, Marvel Legends é uma coleção barata, galera. É uma coleção muito mais acessível do que uma FAQs, do que SA de Figure Arts. Então, não dá para esperar também que eles não vão apelar para essa estratégia da reciclagem, da falta de Build-A-Figure, né? De colocar agora um acessório que é um acessório pequeno e que para algumas pessoas beira o ridículo na questão do custo, né? Porque as figuras ficaram mais caras de um tempo para cá e com menos acessórios, né? Só que eu acho que as figuras ficaram mais bem feitas. Eu acho que estão aperfeiçoando, eu já falei isso, estão aperfeiçoando muito. Tem coisas legais, as head sculpts são, acho que, o principal avanço dessas figuras mais recentes, mas vocês têm que lembrar que a lógica do Marvel Legends é uma lógica de lucro, no qual eles vão reciclar esses corpos, ó, olha o do Banshee, o do Adam Warlock, o do Daken, e vão colocar mais dinheiro em poucos personagens pra galera ver, né, o valor em comprar os Marvel Legends, em seguir colecionando, que seria o Ultimate Iron Man e o Rom. E o Ultimate Spider-Man, eu vou falar, é um caso um pouco mais particular, porque ele tem as duas coisas. Ele é reciclagem, mas ele é reciclagem de coisas novas também. E não tem nenhuma figura nessa escala que tenha essa articulação. Mas é interessante analisar como que eles pensam, né, o lucro deles a partir desse jogo de reciclagem com moldes novos. Então tá aí o Daken, né, Son of Wolverine, uma figura que fiquei decepcionado, mas ainda assim, se você gosta desses detalhes, né, da tatuagem, do cabelo, das garras diferentes, se você gosta muito do time Dark Avengers, eu diria que vale a pena, mas das que eu peguei da Wave, foi a que eu mais me decepcionei até então. Então vou dar aí uma nota de 6 de 10, continue acompanhando o canal do Antinerd, que ainda nos próximos dias vai sair o review dos outros Marvel Legends dessa Wave aí, mini comic book. Então, valeu por assistir e um abraço.